Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, é muito bom esse momento de compartilhamento bíblico teológico com todos que passarem por aí. É muito importante a sua presença, você pode comentar esse vídeo à vontade. Nós vamos tratar de antropologia, a visão panorâmica do Gênesis e trazer relatos da criação. E é evidente, é bom que se fique claro isso daqui, eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar esse assunto e evidentemente que em 3 vídeos, que é a minha proposta que farei aqui, esgotar o assunto, tem a última palavra nessa matéria, seria até muita soberba da minha parte, muita arrogância, visto que é uma matéria pungente, uma matéria muito fecunda, muito fértil. O livro do Gênesis é fértil, por assim dizer, e tem muita informação. Então seria necessário dezenas, quem sabe centenas de vídeos ou centenas de aulas. E eu desejo que esses vídeos que a gente vai gravar aqui, sequência de 3, né? 3 aulas, seja motivo de provocação. Essa é a palavra mesmo, provocação, para que você se aprofunde mais no primeiro livro das Escrituras, se aprofunde muito mais, evidentemente, nos escritos de Moisés, que não se redundam apenas ao Gênesis, vai continuar em Êxodo e assim sucessivamente até o Pentateuco, que é o Pentateuco, terminando no Deuteronômio. E esse é o meu desejo, esse é o meu sincero desejo com relação a isso, tá? Então a palavra Gênesis vem do latim, do título grego do livro, tá certo? No hebraico, o livro recebeu este nome por causa da sua primeira palavra, no princípio, né? Bereshit, tá? O termo Gênesis significa origem e, portanto, é um título apropriado para um livro que revela a origem de toda a história humana, tá? E a gente observa um fato interessante. Já no primeiro versículo do Gênesis, que é muito parecido com o primeiro versículo do Evangelho de João, se você observar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui é diferente no Gênesis, né? No princípio, no Bereshit, ou seja, na origem, criou Deus os céus e a terra. Eu acho interessante que quando aparece essa palavra céus, a informação que a gente tem de imediato é que ela, evidentemente, é até muito redundante que eu vou dizer aqui, ela está no plural. E Paulo fala que ele subiu ao terceiro céu. Então, se Paulo fala isso lá na segunda carta aos Coríntios, que ele sobe ao terceiro céu, então eu acredito, por essa informação teológica, bíblica que Paulo nos dá, nos informa, e evidentemente ele, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, ele deixa claro da existência de um primeiro céu, de um segundo céu, e ele fala que ele subiu ao terceiro. Tem um texto no segundo livro de Crônicas, no último capítulo de Crônicas, dizendo o seguinte, que a oração dos sacerdotes, ela chegou até a santa habitação de Deus, que é os céus. Então a gente observa que Deus, ele não mora, não habita, né, no céu, ele habita nos céus. Temos a informação de Paulo, temos informações em Crônicas, temos a informação no primeiro livro da Bíblia de uma criação de céus, mais do que um, 2, 3, quantos céus, né? Então a gente observa que essa informação aqui teológica para nós é uma informação carregada de astronomia, não astrologia, tá? Não confunda, astronomia. Em que sentido? Astronomia, porque aqui está designando a criação dos astros, estrelas, planetas, constelações, sol ou sóis, que seja, lua ou luas, e por aí vai, sucessivamente. Por que não colocar aqui o sistema solar como um todo? Por que não colocar aqui as constelações? E diz a ciência astronômica que existem milhões de galáxias, e dentro dessas galáxias tem milhões de estrelas. Então imagine a imensidão, o tamanho, digamos assim, a forma com que Deus cria tudo que o nosso olho não vê.
e que o nosso olho vê também. Inclusive, a palavra céus aqui, gente, ela vai remeter a estrelas, ela remete a estrelas. E estrela na Bíblia, ela tem duas aplicabilidades. Aplicabilidade de anjos, tá? No Apocalipse vai deixar muito claro, tem uma farta documentação no Apocalipse, que estrelas é uma designação de anjos. E estrela aqui também é estrela, como é isso aí que você vê brilhando no céu. Estrela de primeira grandeza, estrela de quinta grandeza, isso é uma designação da astronomia. Uma estrela de quinta grandeza, por exemplo, é uma estrela 5 vezes maior do que o planeta Terra. E claro, lembrando aqui para vocês, Jesus falou que as estrelas cairão dos céus. Evidentemente que quando Jesus fala isso no Evangelho de Lucas, até inclusive, potência do céu abalada, estrelas caindo do céu, ele não está falando de estrela como astro. É uma designação de anjos, muito casado até inclusive com o Apocalipse capítulo 12, uma invasão demoníaca, angélica, estelar aqui no planeta Terra. Mas esse assunto é mais no campo da escatologia, e aqui a gente está tratando o campo da criação como si, tá? É uma visão panorâmica, evidentemente. Vai ser impossível, é claro, já falei isso para vocês, passar por todos os capítulos do Gênesis. Não tem como a gente fazer isso. Vamos trazer focando a questão da criação como um todo. Então, no capítulo 1 do Gênesis, como eu já estava falando a vocês, no princípio criou Deus os céus e a terra, acreditamos que existe um interregno, uma vacância, por assim dizer, de milhões de anos, de milênios, quem sabe, entre o verso 1 e o verso 2 aqui. Várias linhas teológicas, vários eruditos concordam com essa premissa de que aqui está um período muito grande. Se a gente for pensar que a Terra só tem 6.000 anos, até é uma certa infantilidade nossa, tá? A Terra tem milhões de anos. Alguém me perguntou uma certa vez se eu acredito que dinossauros existiram na Terra. Evidentemente que existiram na Terra, né? Tanto é que os fósseis, aquelas ossadas que estão em museus mundo afora, testificam, provam, documentam essa premissa. Mas por que a Bíblia não diz? Irmãos, a Bíblia não é um livro de arqueologia nesse sentido. A Bíblia não é um livro de paleontologia nesse sentido. A Bíblia não está aqui para explicar como é que o Tiranossauro Rex, como que os pterodátios foram destruídos e assim por diante. Não é o propósito da Escritura. O propósito da Escritura é a salvação do homem, que a Bíblia é um livro antropológico. A Bíblia é um livro que vai tratar de antropologia, a ciência do homem, a doutrina do homem, por assim dizer, a forma com que esse homem se perde, a forma com que esse homem é criado, a forma com que esse homem anda peregrinando desde a expulsão do Gênesis até encontrar sentido para a sua vida, ou seja, o senso da salvação proporcionada por Jesus no Calvário. Então a Bíblia é um livro que explica, que documenta a redenção do homem, como um todo, nesse caso. Ele sendo expulso do Éden no começo, e ele voltando lá, Apocalipse 21, é uma ideia basicamente da eternidade. Ele vai voltar a provar as delícias daquilo que ele perdeu quando foi expulso do Jardim do Éden por causa do seu pecado. Isto posto, nós temos nos primeiros versículos do Gênesis, os dias da criação estão aqui relatados a partir do versículo 3, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz, primeira coisa que Deus cria. O termo hebraico para luz é or, tá? Então Deus criou a luz primeiro, e logo à frente a gente vai ver que Deus criou um luminar para governar o dia, né? E um luminar para governar a noite, mas parece que aqui ele está criando a luz primeiro, tá? Então parece que a criação do sol é uma coisa e a criação da luz é outra coisa também. Mistérios de Deus, coisas extraordinárias que Deus faz. E nós temos aqui os dias da criação, os relatos da criação, capítulo 1 do verso 3 até o capítulo 2, versículo de número 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então aqui não é Deus descansando um descanso físico, ou seja, Deus, eu estou muito afadigado, muito estressado por tudo aquilo que eu criei. Não,
Aqui, Gênesis 2 e 3, é Deus simplesmente encerrando a sua obra. Encerrando a sua obra. Eu não vou entrar no mérito aqui que se foram 7 dias de 24 horas, porque a contagem de dias para Deus é uma coisa, para nós seres humanos, para nós humanidade é outra coisa, tá? Outra coisa bem diferente. Então aqui Deus, ele simplesmente, ele cessa a sua obra. Ele abençoa o 7º dia, santifica esse 7º dia, ou seja, separa como se fosse uma celebração daquilo que ele havia terminado. E a gente vai ver mais à frente, né, nos outros relatos, o período da lei, período do Antigo Testamento como um todo, a forma com que o povo judeu apenas encarou o 7º dia, o Shabat. O Shabat, que eles param todas as suas atividades até hoje, é uma aliança entre Deus, não e a humanidade, tá? Aliança entre Deus e a nação de Israel. Mas eu não vou entrar nesse mérito na questão, tá, gente? Então aqui a gente vê também que toda a criação de Deus, só frisando o que eu já falei, começa no capítulo 1, versículo 3, ela vai até o capítulo 2, versículo de número 3, quando Deus termina a obra da sua criação. Mas faltava, por assim dizer, aquilo que Deus vai chamar de Kefer, a coroa da sua criação. E nós vemos o relato dessa criação quando está sendo registrado no capítulo 1, a partir do verso 26, aqui é a explicação da criação ampla de Deus. O que é a criação ampla de Deus? Todos os seres humanos têm 2 gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. Todos os seres humanos foram dotados com imagem e semelhança de Deus, todos eles. Todos os seres humanos passam por esse processo aqui, quando Deus o faz a sua parte material e quando Deus, na sua misericórdia e na sua sabedoria, sopra no seu nariz o fôlego de vida. Aí a Bíblia diz que ele passa a ser uma alma vivente. Então todo ser humano que tem aqui no planeta, seja crente ou seja descrente, não interessa, ele é uma alma vivente. Porque se o camarada está caminhando, está falando, está enxergando, ele é uma alma vivente. O que deu vida para ele não é tão somente a sua parte externa, é a sua parte interna, porque nós somos, eu posso afirmar isso para vocês, somos elemento de cima e elemento de baixo. Elemento de baixo é Deus indo no pó da terra, o processo que ele criou Adão. Você sabe muito bem o processo. No pó da terra, quando ele declara, né, verso 26 do capítulo 1, façamos o homem, façamos. E parece que Deus não está agindo sozinho, né, gente? Tem alguém trabalhando com ele, tem alguém agindo com ele. Então está aqui embutido, quem sabe, né, vamos pensar nisso, ação da Trindade, ação de anjos, quem sabe? Penso que não, mas vamos pensar nessa questão, vamos pensar nas possibilidades. Uma coisa é certa, na feitura do homem, Deus não está agindo sozinho. Quando ele está criando todas as coisas, ele só está falando, só está dizendo. E a gente vai ler lá em Colossenses que todas as coisas, capítulo 2, lá você se lembra desse texto, todas as coisas foram criadas por ele, está falando de Jesus, por ele, por causa dele, por intermédio dele. Então Jesus está na criação de todas as coisas. Mas quando chega, digamos assim, gente, nesse ponto do versículo 26 do capítulo 1, aqui parece que a dinâmica da criação ela vai mudar, senhores. Ela vai ser diferenciada, porque aqui é Deus não mais sozinho. É aqui Deus dizendo, vamos fazer? Se é vamos fazer, tem mais alguém chegando para fazer com ele. Tem mais alguém chegando para labutar com o Senhor Deus, com Hashem, conforme os judeus dizem, na obra daquilo que seria a coroa da sua criação. O termo coroa hebraico é kefer, a kefer da sua criação. Por que coroa? Estaria acima de tudo. Os animais foram criados em dias anteriores e assim por diante, natureza e tal, luminares, mas aqui Deus está criando a coroa. Então aqui ele não usa mais a fala, o verbo, o seu poder de falar e as coisas aparecerem, serem criadas. E aqui é Deus colocando a mão, gente. Colocando a mão, porque aquilo que ele criaria seria de muita importância. Tanto é que essa criação, Deus designaria dizendo para essa criação, o homem, você é minha imagem e você é minha semelhança. E para este homem é Deus dizendo, olha, encham a terra, se multipliquem, sejam fecundos.
Então me parece que para esta criação, para este homem aqui, que seria um homem dotado de inteligência, dotado de sabedoria, dotado de livre vontade, um homem que é colocado dentro do jardim que Deus planta no Éden para fazer a sua vontade. Então aqui está a perfeição da criação de Deus, o homem dotado de um corpo, dotado de uma alma e dotado de um espírito. E este homem aqui, segundo o relato do Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, aqui nós vemos a criação ampla de Deus. Todos os homens nasceram assim, com um corpo material e com um corpo espiritual. Corpo espiritual que eu digo, a sua alma, seu espírito que está dentro dele. Mas no capítulo 2, a partir do verso 4, a gente vai ler as origens do homem e as origens da mulher. Aqui é o relato novamente, porque agora vai ser a criação específica. Capítulo 1, a ampla. Capítulo 2, a criação específica, quando aparece os nomes até inclusive de Adão e de uma mulher chamada Varoa. Dentro do Éden, a mulher era conhecida apenas como Varoa.